A Índia possui um calendário espiritual onde eles afirmam que em determinadas épocas do ano, qualidades específicas da inteligência pura se manifestam como inteligência criativa. Então imagine que a inteligência, na sua essência, ela é pura. Não vai nem para cima nem para baixo, nem para frente nem para trás, nem para o alto, nem para a esquerda nem para a direita. Enfim, ela se expande infinitamente para todos os lados, todos. Essa inteligência pura é o que nós experimentamos na nossa consciência quando nós experimentamos o gap, né? Entramos nesse gap. Não é nenhuma experiência, é um estado de percepção pura, consciência pura, consciência transcendental. Essa consciência transcendental, essa consciência pura, que não se move, ela é infinitamente estável, infinitamente harmoniosa, infinitamente inteligente, infinitamente criativa, mas está tudo guardado em forma de uma semente. Quando essa semente se move, ela se move através de qualidades específicas. E na Índia eles dizem que essas são as qualidades de Deus. Deus se manifesta de várias formas, através de várias caras, através de várias circunstâncias em nossas vidas, às vezes pregando uma peça, às vezes te levando para um processo reflexivo intenso, às vezes te cobrando alguma mudança. E não é Deus na sua essência, na sua pureza, são aspectos da inteligência dele quando se manifestam. E essa semana na Índia são os 9 dias da Mãe Divina. Deus em forma de mulher, Deus em forma da lua, que é o aspecto feminino, não é o sol. E Deus se manifesta de 3 formas, que é aquele que cria, se chama de Brahma, o que mantém, que é chamado de Vishnu, e o que destrói, o que é chamado de Shiva. Todas as 3 forças são extremamente úteis, porque sem elas não há crescimento, sem elas não há mudança, evolução. E a pior coisa que existe é o indivíduo permanecer cristalizado, sempre do mesmo jeito. A vida é progressiva, ela anda para frente. Então, Deus se apresenta através dessas 3 forças. Quando um segundo nasce, o segundo anterior ele morre. E esse segundo, ele se mantém durante 1 segundo. Essas são as 3 forças. Nascimento, mantenimento, destruição. Pois muito bem, essa semana e mais um pouco dos dias da semana que vem, são 9 dias, 9 dias da Mãe Divina. Mãe Divina na forma de Shiva, na forma feminina de Shiva, como Durga. E por isso nós estamos ouvindo esse hino já há 3 dias. É o mesmo hino, não sei se vocês já perceberam, mas são os 1000 nomes de Deus na sua forma feminina, na sua forma de ação, na sua forma de realização, na sua forma de força, na sua forma de determinação. E isso é chamado de Durga. Então nós ouvimos o Durga Sahasranam, que é um som, são mantras, são hinos sagrados e que são muito apropriados para essa semana, para nós ouvirmos depois da meditação. Maharishi dizia algo interessante, ele falava assim: encontre um bom trabalho, um trabalho que realmente você se sinta seduzido e segue em frente. Por quê? Porque nós já temos a meditação. O que nós precisamos é amar algo maior. Nós precisamos nos identificar com algo que seja grande, elevado em nossas vidas. Algo pelo qual nós possamos nos perder de amor por aquilo, podendo ser possuídos por aquilo.
algo que a gente não possa possuir de toda a forma, algo tão grande, tão grande, tão grande. É o tesão pela vida, né? A vontade de crescer, né? Construir valores mais íntegros, né? Valores mais ilibados da vida. Né? E a única ferramenta que vai empurrar a gente para frente dessa forma é o amor. Né? O amor pode criar um grande problema, mas pode criar uma grande alegria, o oposto. Pode criar uma grande alegria ou um grande problema. Você precisa ser muito, muito alerta. Né? Porque o amor é a nossa química básica. Né? Até consciência cósmica, você não vai usá-lo tanto, mas para consciência divina e consciência de unidade, ele é fundamental. Né? Se o indivíduo tiver alerta a respeito da sua própria energia de amor, então tudo vai bem na vida. Sempre ame algo mais elevado do que você mesmo, algo que seja infinitamente grande. E dessa forma você nunca estará em dificuldades. Sempre ame algo maior do que você mesmo. As pessoas tendem a amar coisas menores, algo mais baixo, algo menor do que ela mesma. Uma criança, quando nasce, ela ama o quê? O peito da mãe. Mais adiante ela ama a chupeta, mais adiante ela ama os brinquedinhos do berço. Digo isso até por me lembrar da minha neta que nasceu um mês atrás. Mais adiante, a criança vai começar a se interessar mais pela mãe, depois talvez mais pela babá, e ironicamente falando, o pai vai mais para o final. Assim foi com os meus filhos. Mas, de toda forma, são campos de amor que vão se expandindo. Você pode controlar o amor menor, porque ele faz com que você se pareça superior. O ego fica satisfeito. Mas, ao começar a criar ego, a partir do seu amor, você vai limitá-lo. Você vai se dirigir para o inferno. Para uma situação de sofrimento. Ame algo tão elevado no qual você possa se perder de amor por aquilo. E é o que acontece com os grandes amantes de causas maiores. Vamos citar aqui Deus como sendo a maior de todas. Você é possuído por isso. Então o ego desaparece. E quando o amor não tiver mais ego, ele é muito mais do que qualquer coisa que possamos imaginar. É como se fosse uma grande prece. O indivíduo é capaz de viver em ondas de bem-aventurança. Ele é capaz de aproveitar a vida num patamar inimaginável. Inimaginável não, porque todos nós já experimentamos. E nesse caso, o propósito da vida, ele é alcançado. O propósito da vida qual é, gente? Todos nós fomos feitos para quê? Para a expansão da felicidade, a evolução, e o processo através do qual isso é alcançado. Você tem que ter um processo para poder evoluir, para poder experimentar níveis de prazer que sejam cada vez maiores. Então a vida começa de uma forma muito natural, vai evoluindo como uma criancinha. E a felicidade vai se expandindo. A expansão da felicidade, ela traz consigo a expansão da inteligência, do poder, da criatividade e de tudo aquilo que pode ser considerado na vida. O propósito da vida individual é também o propósito da vida de todo o universo. Maharishi dizia isso. A vida individual ela espelha a vida cósmica. O propósito da criação é a expansão da felicidade, assim como a gente. Que ele é realizado através de um processo de evolução cósmica do universo inteiro. O universo está crescendo. O significado e o propósito da vida individual, em síntese, na sua profundidade, eles são o mesmo da vida do cosmos. A diferença é só de escala. A nossa escala é menor do que a escala cósmica. A vida individual ela é a unidade básica da vida de todo o universo. Porque o universo é composto por quê? Por individualidades.
né, que seja no campo dos planetas, que seja no campo dos sistemas. Né? Então a evolução do cosmos é basicamente servida pela evolução de cada um de nós. Né? Dessa forma, se o propósito da vida individual ele é servido, né, se o sujeito curte, se ele aproveita a vida, né, a própria vida do universo também será servida espontaneamente, junto, né, simultaneamente com a vida da gente. Né, naquele grau altíssimo, naquela escala altíssima. Esse foi, né, o barato dos grandes, a gente chama de santos e santas, né, que se recolheram, e a gente não entende muito bem o porquê desse recolhimento. Né? Esse recolhimento vai na direção de um propósito infinitamente grande. Né? Se você realiza o propósito da vida, né, você fez o máximo, tudo que você podia fazer para realizar o propósito do universo. Né? Por outro lado, se você não está feliz, se você perdeu o propósito, né, da vida, né, se você não está constantemente desenvolvendo sua inteligência, né, poder, criatividade, o que mais? Paz, felicidade. Então você perde o próprio propósito da vida do universo. O universo não quer te ver de bobeira. O universo não quer que você cristalize. O universo quer que você flutue em ondas de bem-aventurança. A vida não foi feita para ser vivida, né, em apatia, amargura, inatividade, sofrimento. Essas coisas não pertencem à natureza essencial da vida. Né? Imagine, por exemplo, se, né, tendo um filho, o que o pai e a mãe, né, quererão para esse filho? O que eles irão querer? Né? Que esse filho se realize num patamar elevadíssimo. O pai e a mãe farão tudo, né, para que esse filho possa crescer em bem-aventurança. A vida ela é dinâmica, ela não é estática, né? Ela é enérgica, ela é progressiva, é evolutiva, né? Ela se desenvolve, a gente tem conversado sobre isso, através da atividade, desses passos, né, de atividade e repouso, e ela vai se multiplicando. Né? A natureza e o propósito da vida, né, certamente são o progresso, a evolução, né, a atividade, né, e a melhoria. O objetivo é sempre crescer. Né? Viver uma vida de liberdade é o propósito da vida, né, na espécie humana. Né? Se o indivíduo não é capaz de viver uma vida assim, o próprio propósito da vida ele é obscurecido. Imagina a tristeza que os pais sentem quando o filho está deprimido o tempo todo. O filho vive em apatia, o filho não curte. Né? A pessoa nasceu para viver uma vida perfeita. Me desculpem, isso é o que Maharishi contava para mim, contava para os discípulos dele. Né? Guardando, né, assim, alcançando, né, todos os valores do divino, né, absoluto, transcendental, de ilimitada energia, inteligência, poder, paz, bem-aventurança. Né? O que a gente tem para ganhar é o reino dos céus, gente. Isso juntamente com os valores que são limitados do dia a dia. Né? Ir ao trabalho, estar casado, né? Almoçar, jantar com os filhos, com a família. Né? O cara, né, a pessoa nasceu para projetar a abundância, aquela que existe dentro da gente, do absoluto, para a vida no mundo, no dia a dia, na existência relativa. A vida humana ela deveria ser uma ponte de abundância, né, entre esse valor infinito, essa inteligência divina, né, e toda a criação. Então você devia exemplificar isso no seu trabalho, na relação com as pessoas do seu prédio, né, com as pessoas do seu bairro, com as pessoas da sua cidade. Né? A vida humana é para cultivar, né, esses valores que são elevados e dar mais de si, né, para o universo, porque o universo está crescendo, então ele precisa ser nutrido, né, cultivar o poder divino, a inteligência, a felicidade, essa abundância, né, e distribuir para toda a criação, né, é o mais alto propósito da vida humana. Né, e é uma alegria, né, a gente saber, né, que nós somos capazes, né, de chegar a isso aumentando, né, a nossa percepção do ser.
essa percepção do silêncio. Eu insisto tanto isso com as pessoas, né? Esses posts que são colocados aí no Instagram, às vezes meus filhos falam, pai, fala sobre coisas que são mais triviais do dia a dia. Mas assim, Maharishi me mostrou algo tão profundo, algo tão valioso, algo tão essencial, né? Toda pessoa seria capaz de espalhar esse esplendor por toda a criação, né? Capaz de projetar todos os valores do absoluto no trabalho, né? da existência relativa, né? Para que todas as criaturas, para que todo mundo, né? Possa desfrutar e curtir, glorificar, né? Toda a criação de Deus. Isso foi dito pelos grandes mestres ao longo dos séculos, né? Toda pessoa é capaz de viver uma vida de valores plenos. Essa coisa de que errar é humano, isso ficou muito entranhado na gente, sabe? Se você deixar de viver a totalidade, né, é uma desgraça para você, né, e uma afronta a Deus, porque o que Deus, né, Deus ou deusa, né, quer é que nós tenhamos tudo de melhor, o que você procura dar ao seu filho, a melhor educação, né? Você busca para ele melhor trabalho, mesmo que seja através de lições simples, né? Então não tem outra meta na vida, né, a não ser a felicidade plena, né? E vamos deixar essa pergunta para amanhã. O que é a felicidade plena? Onde é que isso pode ser encontrado? Dentro ou fora? Né? Do lado de fora as coisas estão mudando o tempo todo, elas são relativas, elas vêm e vão. Né? O universo é gerado por 3 forças, Brahma, Vishnu e Shiva. Uma cria, uma mantém e outra destrói. Essa semana é a semana da Mãe Divina. Né? É o valor de Shiva na sua forma feminina. Então o que pode ser deixado para trás em termos de vício de conduta, em termos de sentimentos que são inadequados, para que a vida da gente possa crescer? É difícil? Difícil para chuchu. Não estou dizendo que é molezinha, não, mas é maneiro refletir sobre isso. Né? É importante refletir sobre isso, porque a gente fica patinando, né, durante muito tempo em relações viciadas, né, em comidas que a gente sabe que não faz bem, mas parece que o sujeito é possuído por aquilo, em, sei lá, um apego danado a sexo, um apego danado a grana, um apego danado a poder, e aí a fila não anda, né? Porque você não dá espaço para que outras coisas venham. Então é uma boa semana para a gente refletir sobre isso, né? A meta da vida, onde ela se encontra, né? O que seria a vida na sua totalidade, especificamente essa semana, o que pode ser deixado para trás, né? Quais os valores que a gente tem que abraçar, que realmente nos levarão a um patamar mais elevado. Bem, beijo. Deixem para trás o que não, né, a bagagem que não dá mais para ser levada, né, conosco. Um beijo, Jai Gurudev.